Após uma série de mudanças não somente no Brasil, mas em vários países onde a Shopee atua, inclusive com o fechamento de operações em algum deles, eu comecei a me questionar por que a Shopee encolheu tanto e em tão pouco tempo. E como todo curioso que sou, eu fui em busca de respostas para essa pergunta. Além de encontrar essas respostas, eu também queria saber como é que a empresa administra os seus recursos. E foi assim que esse vídeo surgiu. A ideologia por trás desse vídeo não é amedrontar você que vem de dentro da plataforma, muito menos te desmotivar. É na realidade mostrar para você a importância, o que um bom planejamento faz, tanto em empresas pequenas quanto em empresas grandes. O próprio Thomas Edison citou uma vez: boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. E a Shopee teve essa oportunidade, só que faltou para ela, em determinado momento, esse próprio planejamento. André Sunalvo também citou: não limite seus sonhos, alcançá-los só depende do seu planejamento. O início. Tudo começou em 2015, na Singapura, quando a Garena lançou sua iniciativa no e-commerce. O principal objetivo da época era competir de igual com a Taboa da Alibaba, em uma área nova até mesmo para a Forest, tanto que ele mesmo teria afirmado na sua primeira entrevista: ainda não é perfeito, não tenho experiência em e-commerce, mas agora vamos para o e-commerce, queremos empurrar continuamente os limites. Em novembro do mesmo ano, a Shopee estava começando a se mostrar como uma plataforma forte na Ásia. A estratégia empregada foi a mesma, sem a cobrança de comissão para os seus vendedores inicialmente. E é claro que ao longo dos anos isso foi mudando. Eu quero agora que você se atente ao que eu vou te contar. Desde o início, o principal financiamento da Shopee vem através da Garena. Em entrevista, o próprio Chris Feng, CEO da Shopee, afirmou: ainda estamos financiados pela Garena e ainda não pensamos em obter financiamento externo, ou seja, ela continuou se fechando apenas em um único conglomerado. Guarda isso que eu acabei de te contar, porque mais na frente você vai entender como isso acabou prejudicando a empresa. E para se diferenciar na maioria dos apps, a Shopee também implementou a opção de espaço social, os feeds dentro do app, para fazer a interação entre vendedores e compradores, isso ainda lá na Ásia. Esse espaço fez com que muitos compradores se conectassem de maneira mais fluida, mais rápida a vendedores. Dessa forma, a Shopee agora não era somente mais um app de compra, e isso ajudou demais a popularizar a empresa no norte da Ásia. Em 2016, a Shopee chega em mais países, como por exemplo na Filipinas. No mesmo ano, ela passou a oferecer o frete grátis para compradores da Tailândia, tornando-se cada vez mais destaque no cenário do e-commerce asiático. 2 anos após estar nativa no e-commerce, a empresa registrava um crescimento muito bom, acumulando até então cerca de 80 milhões de downloads e mais de 180 milhões de produtos ativos e cerca de 4 milhões de empreendedores vendendo em sua plataforma. No ano de 2018, a empresa agora estava estabilizada no mercado e começava a planejar sua primeira expansão a nível global. E o Brasil foi o país escolhido para essa primeira expansão. E acredite você, existe um motivo do porquê ter sido o Brasil. Primeiro, porque as relações comerciais entre o Brasil e a China são muito fortes, independente do líder político da nação. Além disso, segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, em 2018, o Brasil era o país com a maior economia da América Latina. Inclusive, disputava lado a lado o primeiro lugar com o México. E essa posição foi levada em consideração para o Brasil ser o primeiro país a receber a plataforma asiática, fora ali dos 7 países asiáticos. Outra coisa que também foi levado em consideração foi que outras plataformas já operavam por aqui no Brasil, como por exemplo a Volva, a Wish, a Shein, entre outros. Então,
era mais fácil observar o comportamento dos compradores brasileiros que usam essas plataformas, e a Shopee agora tinha um insight, uma estratégia para traçar ao observar, é claro, esses compradores, como é que eles agiam, o que eles ansiavam no e-commerce aqui local e, é claro, através de importação. E levando todos esses fatores em consideração, o Brasil era a cobaia perfeita para a Shopee. Lembrando que até esse momento a Shopee continua sendo uma subsidiária do Grupo CIA, ou seja, ela continua dependendo muito da Garena. E em partes, isso atrapalha algumas decisões internas da empresa. Além disso, toda a administração do capital também é feita de forma diferente. Isso porque os valores que são investidos nela geralmente vêm de setores que não saem dentro dela, ou seja, não saem dentro do próprio e-commerce. O que por um lado é bom e por outro lado nem tanto, já que agora a empresa não consegue criar um fluxo de caixa próprio. E em meados de 2019, quando a CIA finalmente decide lançar a Shopee de maneira global e após 4 anos de atuação, a empresa finalmente havia conseguido captar lucros. As projeções eram que até no ano de 2025 o e-commerce asiático chegasse à marca de 100 bilhões em dólares. E essa estimativa teve, é claro, um certo impacto na hora do Forrest Li decidir em lançar a empresa ou não de forma global. 2019. A incursão no mercado brasileiro foi através do cross-border. A principal estratégia da Shopee foi apostar justamente aonde os outros aplicativos falhavam, que é em frete e também preço, fazendo frente a apps como AliExpress e também Wish. E nesse ponto ela conseguiu atrair uma certa quantidade significativa de público. E durante um bom período a empresa conseguiu registrar um crescimento saudável aqui no Brasil. Mas todo esse crescimento vinha através de custos, que era através do marketing. O crescimento da Shopee aqui no Brasil é causado por vários fatores, como por exemplo, o incentivo no frete, e esse sem dúvida foi o principal trunfo da empresa para se promover aqui no Brasil e se tornar conhecida. O próximo passo da empresa foi a abertura de espaço para vendedores nacional, o que, se você não lembra, a Shopee permaneceu cerca de 15 dias custeando o frete de forma gratuita em vendedores nacionais e em vendedores internacionais. Após esse período, iniciaram as mudanças nesse quesito de frete. Mas esse bem aqui não é o foco do vídeo. Tem um outro que eu já te expliquei tintim por tintim, deve estar aqui em cima nos cards. Eu te mostrei toda a evolução do frete da Shopee aqui no Brasil. O crescimento da Shopee aqui no Brasil foi até de maneira rápida, focando em atrair público e se tornar atrativa aos seus compradores. E essa estratégia de fato funcionou muito, a tal ponto que atualmente a plataforma da Shopee ela compete de igual com o Mercado Livre. Estão ali páreo a páreo, essa é a realidade. Eu não sei se você se lembra, mas antes da Shopee, nenhum aplicativo ficava tão próximo ao Mercado Livre quando falamos de e-commerce nacional. Ou seja, não tinha nenhum para chegar e incomodar o Mercado Livre. No ano de 2021, a CIA, empresa que controla não somente a Shopee, mas também outras, levantou aí cerca de 6 bilhões em dólares e começou a focar justamente na expansão para outros países. Se lembra do que eu te disse? CIA, Garena controla a Shopee? Pois é, a intenção do Forrest era justamente fortalecer a atuação da Shopee na América Latina e também na Europa. Tanto que foi nesse período que a Shopee simplesmente saiu abrindo mercado arrego. A Shopee poderia ter pego outro caminho, que era consolidar-se nos mercados onde ela já atuava e só depois partir para a expansão em outros mercados, em outros países. Essa foi a estratégia que já tinha dado certo uma vez, se lembra? Países asiáticos, abertura de mercado e só após 5 anos, mas o Forrest Li e o Chris Sprang resolveram pegar um outro caminho, um caminho bem mais arriscado, expandir sem antes obter lucro. Essa é a realidade. E como você deve lembrar, a Shopee ela é uma subsidiária da Garena. E por depender muito da Garena, talvez nesse ponto as coisas tenham saído de controle da empresa.
Mas não foi só isso, algo que também estava fora do controle da Shopee acabou acontecendo, que foi justamente o banimento da Garena da Índia, um dos mercados mais importantes para a empresa. Isso aliado ao encolhimento do e-commerce pós-pandemia, foi a receita perfeita para o fechamento de várias operações em vários países aonde ela atuava. E esse encolhimento no e-commerce saiu aí um pouco caro para a Shopee, já que as pessoas voltaram a comprar em lojas físicas e deixaram a loja online ali, o e-commerce em segundo plano. Com isso, a Shopee resolveu fechar as suas operações, porque para a empresa não valia a pena ela investir em mercado X e não receber retorno. Uma outra coisa que talvez tenha interferido esse fechamento foi ela ter apostado em países onde ela não conhecia. Ela não chegou como ela chegou aqui no Brasil, abrindo primeiro o mercado do cross-border e só depois dando alusão a vendedores locais. Não, quando ela chegou na Argentina, quando ela chegou no Chile, ela chegou como se estivesse chegando para dominar. E cara, isso acabou que saindo muito caro para a empresa, já que nesses países onde o comportamento de vendedores são totalmente diferentes de comportamento de vendedores aqui do Brasil, a empresa simplesmente viu o seu dinheiro indo por ralo. Saía gastando e não recebia muito. E eu sei que você entende, quando sai mais dinheiro do que entra, as contas ficam vermelhas. Isso fez com que o conselho ali da Shopee parasse e analisasse. Para que jogar dinheiro fora se a gente não está recebendo de volta? Vamos focar aonde dá resultado. E a decisão mais simples e sábia nesse momento foi tomada, que era reduzir a sua atuação nesses determinados países. No entanto, o estrago já estava feito. O prejuízo que a empresa acumulava já batia a casa de 2 bilhões de dólares. E esses foram os principais fatores que colaboraram para a Shopee aí entrar nesse período de crise. E é claro que isso acarretou uma série de mudanças, tanto em relação ao custeamento de frete, quanto em relação ao custeamento de cupons e também de descontos. Me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se ficou faltando alguma coisa que eu deixei escapar. A área dos comentários está aberta por aqui como sempre, e todos os links com fontes estarão também na descrição. É isso, eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Tchau!